Em 1998, uma onda de crimes assolou o Parque do Estado, situado na região sul da capital de São Paulo. No local, ao menos 10 mulheres foram encontradas sem vida, apresentando marcas de abuso sexual. O autor dos assassinatos era Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como maníaco do parque, tornando-se um dos serial killers mais brutais do país. Início: Francisco de Assis Pereira viveu uma infância tortuosa até virar o maníaco do parque. Molestado por sua tia materna quando criança, ele passou a desenvolver uma fixação por seios. Além disso, por ter seu órgão sexual mordido durante sua juventude, o rapaz sempre teve problemas para ter relações com outra pessoa. No laudo oficial feito após a sua prisão, o psiquiatra Paulo Argarati Vasques ainda destacou que Francisco cresceu traumatizado após ter sido criado próximo a um matadouro de bois. Uma das coisas que Francisco via na infância era um matadouro, e ele ficava lá sentado. Para uma pessoa nova, é um trauma terrível ver bois sendo mortos, segundo o relatório. Entre os 17 e 20 e poucos anos, Chico começou a desenvolver uma paixão por patins. Então passou a ir com frequência para São Paulo capital patinar com um grupo de amigos. Ele era excelente com os patins, tanto que ficou conhecido como Chico Estrela entre os artistas de rua que patinavam com ele no Parque Ibirapuera. Primeiro contato com as vítimas. Aos 30 anos, ele passou a trabalhar como motoboy próximo à estação Jabaquara do metrô de São Paulo. Utilizando a sua moto, Francisco estacionava ao lado das estações e abordava suas vítimas em potencial, identificando-se como um caça-talentos ou agente de modelos. As mulheres eram convencidas por sua personalidade extrovertida e capacidade de persuasão. Para a realização dos crimes, Francisco costumava abordar jovens de classe baixa. Com promessas de dinheiro e fama, ele as convidava para realizar um ensaio fotográfico na natureza. Já no meio da mata, as vítimas eram estupradas e então estranguladas. Os crimes. Após ser preso em interrogatório policial, Francisco afirmou que convencer suas vítimas era muito simples, bastava falar o que elas queriam ouvir. De janeiro a agosto de 1998, os corpos das moças foram sendo encontrados de joelhos, como os bois que Francisco via serem abatidos quando criança, e com sinais de violência sexual. O maníaco costumava deixar os corpos de suas vítimas em posições parecidas com a dos bois mortos que ele via em sua infância. Admitindo ter matado mais de 11 mulheres, Francisco, entretanto, negava tê-las estuprado. Em entrevista ao Fantástico Globo em novembro de 1998, quando acusado de ter molestado sexualmente suas vítimas, ele afirmou: levava para matar. Era uma coisa que era para matar, não era para estuprar. Isso é um absurdo na minha vida. Oficialmente, 16 vítimas foram confirmadas, 9 acabaram estupradas e 7 foram mortas. Prisão. Após algumas denúncias de que um homem estaria aterrorizando pessoas no Parque do Estado, a polícia de São Paulo cruzou com 3 mulheres que haviam registrado tentativa de estupro na região. Os depoimentos serviram para traçar um retrato falado do suspeito, que posteriormente foi entregue por uma denúncia via telefone. Após o telefonema anônimo, as autoridades foram levadas até uma empresa de transporte no Brás, bairro paulistano. Ao chegarem no local, no dia 15 de julho de 1998, os policiais descobriram que o maníaco do parque trabalhava lá como motoboy e havia desaparecido 3 dias antes. No local foi descoberto fragmentos da carteira de identidade de uma das vítimas, um jornal estampando o retrato falado do criminoso e um bilhete com os seguintes dizeres: infelizmente tem de ser assim, preciso ir embora. Deus abençoe a todos. Ele foi encontrado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, após passar 23 dias foragido. Rebelião e falsa morte. Em dezembro de 2000, a Casa de Custódia enfrentou uma sangrenta rebelião. Na época, a mídia chegou a noticiar que o maníaco do parque teria sido morto durante o ataque. No entanto, sua vida foi poupada por Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, considerado o líder do PCC, e Idemir Carlos Ambrósio o Sombra. Mas Sombra acreditavam que se o maníaco do parque fosse morto, a imprensa voltaria sua atenção para este acontecimento, ignorando o verdadeiro propósito da rebelião.
Após o ocorrido, Pereira foi transferido para outra unidade, passando por diversas prisões, até ser alocado na penitenciária de Itaí. Nos primeiros anos, o local recebia inúmeras cartas de mulheres destinadas ao maníaco do parque. No entanto, hoje em dia, Pereira não recebe mais visitas nem correspondências. Curiosidade: seu relacionamento mais duradouro foi com uma travesti, Tainá, que durou um pouco mais de um ano. Uma relação marcada por violência e ofensas, segundo Tainá. Mas a prisão e culpa comprovada não dissuadiu dezenas de brasileiras de enviar cartas de amor ao maníaco. Em um mês de detenção, ele já colecionava mais de 1000 cartas e pedidos de casamento. E se casou em 2002 com uma das rementes. Apesar de ter sido condenado a mais de 280 anos por homicídio, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver, Francisco deverá ser liberado em 2028. Afinal, segundo a legislação brasileira, a pena máxima de reclusão de um detento é 30 anos. Em função do seu estado mental, psiquiatras afirmam que ele, irreversivelmente, tentará cometer novos crimes após ser solto. Se gostou, se inscreva e deixe seu like.